Buenas, meu povo! 10º episódio. Quem diria que uma fazenda do Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, ia estar fazendo um podcast. E é isso aí, é aqui que a gente está no nosso Papo de Fazenda, o podcast da Fazenda Esperança. Um momento que a gente para conversar de forma reta e direta, trazer informação, discutir algum tema relevante, para que tu ouça aí na hora do mate, na hora do café, a hora que tá te deslocando da fazenda, nessa correria louca do dia a dia. Nosso objetivo é fazer com que essa hora seja melhor aproveitada. E por isso a gente se dispôs a trazer esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre genômica. Genômica. Modinha, só uso comercial ou a grande ferramenta de melhoramento? Esse é o tema que a gente se dispôs a falar no 10º episódio. E para falar sobre essa tecnologia gigante que está disponível hoje para o produtor, que faz melhoramento, e para falar da melhor usabilidade dessa tecnologia, a gente recebe com muito orgulho, honra e satisfação a primeira convidada do nosso podcast, minha amiga, médica veterinária, Zilá Shawish, mestre em reprodução animal e doutorando em melhoramento genético com ênfase em genômica. Seja bem-vinda, Zilá. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite. Para mim, que é um orgulho estar fazendo parte desse projeto, mais um, né? Que os podcasts já estou acompanhando os anteriores e hoje, com muito orgulho, venho a agregar algum conhecimento aí, principalmente dos meus últimos anos de estudo aí no doutorado, sobre a genômica, que com certeza é uma grande ferramenta do melhoramento genético. Show de bola, maravilha, que bom, a gente que agradece. E eu disse para Zilá, é papo reto, direto, pergunta, resposta, bate assim, ó, sem volteio. Então é assim que a gente vai fazer e vai conversar de forma super informal, como é o podcast, né? Do jeito que eu faço sempre, com o convidado, eu gostaria que fosse da mesma forma também. Mas antes, assim, diz pro pessoal, né, o que é essa genômica? Assim, meio que a gente fizesse como a gente faz quando diz no programa da Globo, de que se alimenta, onde vive, como é. O que é a genômica, para que ela serve e como que se faz a genômica? O que é a genômica? Bom, então, na virada do século, né, do ano 2000, várias espécies tiveram seu genoma mapeado, ou seja, se pegou o mapa genômico, os genes que aquele animal tem, e se localizou esses genes dentro do cromossomo. Então, hoje se conhecem milhares de genes ligados a características de interesse, também ligados a doenças, a potencial de diferentes características, por causa deste mapeamento que foi feito. Aí foi um trabalho revolucionário, né, na ciência de várias espécies, principalmente a espécie bovina, que tem um interesse comercial mundial. Então, para que serve? Então, com o conhecimento desses marcadores, a genômica utiliza marcadores moleculares, que são chamados SNPs, são mutações de nucleotídeos, que são aquelas bases que formam o DNA. Então, com o conhecimento dessas mutações específicas que sinalizam a localização de genes de interesse, se abriu um leque de possibilidades aí para tu conhecer aquele animal, né? Conforme os genes que ele tem. Tu tem um mapa, tu tem uma bula, tu tem aquele relatório que sai ali. Primeiro, tu faz uma coleta do material genético, manda para o laboratório. Material genético, um pelo. Pelo, sêmen ou sangue. Pelo com raiz, com bulbo, né? Onde tem ali o DNA. Então, esse material é extraído, o DNA é extraído. Ele é feito um sequenciamento, que é quando se mapeia os genes que ele possui e que se conhece através dos marcadores. E com esse relatório é possível processar esse mapa. Aí é tudo feito com softwares específicos, que a bioinformática possibilitou, né, o desenvolvimento da genômica. Esses softwares que fazem a leitura desse código e vão te dizer ali, através do relatório,
o que é esse animal, o que ele tem, né, no seu genoma. Hoje a Fazenda Esperança faz uso, e eu me sinto muito tranquilo ao falar desse tema com a Zilá, porque é o que a Zilá nos auxilia também na usabilidade dessa ferramenta, e da genômica para a nossa análise dos nossos animais, escolha dos cruzamentos, identificar características que a gente quer, outras que a gente não quer. Mas é incrível como isso nos traz uma informação mais fidedigna e uma capacidade de escolhas, de decisões mais assertivas, né? Veja, o resumo é um mapa que tem as características definidas, ou seja, tu consegue encontrar quais são os genes que são responsáveis, como a Zilá diz, as mutações genéticas dos nucleotídeos. O lugarzinho ali que diz assim, ó, isso aqui é responsável por tal característica. Esse outro gene é responsável por aquele probleminha. Essa aqui por aquela coisa boa que acontece. Resumidamente é isso. E aí tu consegue ver dos animais se eles têm, se eles não têm, qual o potencial de transmissão daquilo, e isso é incrível, porque, óbvio, a gente vive num mundo onde os programas de melhoramento genético servem para isso também, com a coleta de dados, mesmo que seja de forma subjetiva, com o olho do técnico e informações todas que são lançadas para os programas de melhoramento genético, eles geram as DEPs, que são informações que também falam sobre características, mas a genômica traz isso de uma maneira objetiva, sem volteio, não tem discussão sobre isso, e nos permite muito mais além, né, Zilá, do que há algumas características que a gente mede com o programa. Quais são os maiores benefícios que tu acha que a genômica traz? Os benefícios que a genômica traz, como tu comentou, tu tem uma definição, vamos dizer, daquele potencial do animal de uma forma mais assertiva. Tu tá, os marcadores moleculares, vocês imaginem um mapa, que é o genoma, e os marcadores são alfinetes daquele mapa. Então ele está te indicando os genes de interesse. Então, por exemplo, no caso da resistência ao carrapato, que é uma característica que tem sido feito muitos testes através da Embrapa, tu não precisa esperar aquele animal pegar carrapato para tu saber se ele é resistente ou não. Quando nasce o terneiro, coleta o material, já tem os dados de resistência ao carrapato, já tem dados de pigmentação ocular, aumenta a acurácia das DEPs, como tu falou, as DEPs tradicionais, que falam sobre o potencial daquele reprodutor, que foi através dos seus dados coletados, através também dos dados dos seus pais e mães, né? Se tu tens ali a genômica, se agrega acurácia nesses resultados. Tu tem como dizer com maior certeza que aquele touro produz terneiros mais pesados ou terneiros ou fêmeas, principalmente características reprodutivas de fêmeas, por exemplo, stayability. Teria que esperar a vida toda de uma vaca para tu predizer quanto tempo ela teria num rebanho. Através da genômica é possível identificar os genes ligados à stayability e assim acelerar o melhoramento genético. Que massa! Só para quem não é tão familiarizado com esse tema, os técnicos adoram nomes difíceis, né? O pessoal da administração e do business usa tudo em inglês, aqueles nomes que ninguém entende. E o povo técnico isso, são os nucleotídeos e a acurácia. Para quem não é desse jogo, Zilá, o que é acurácia, só para o pessoal? Porque é um termo que ele é muito importante para que as pessoas entendam a força que isso representa, né? Sim, a acurácia quer dizer que, por exemplo, tu tem ali o resultado da DEP e a DEP genômica te dá maior segurança no resultado, ela te dá um maior acerto. A acurácia seria a porcentagem de acerto de que aquele dado ali... Mais certeza sobre aquela informação. Exatamente. Ela é potencialmente mais correta. Mais assertiva. Mais exatamente. assertiva, exatamente. Tá, mas assim, ó, já no nome que a gente trouxe para o nosso episódio, né, do nosso podcast, a gente usou modinha, uso comercial ou grande ferramenta. Tá meio na moda esse negocinho hoje, assim, o pessoal começou a olhar para isso. Tu acha que a maioria está buscando para fazer o uso comercial, ou seja, para botar no catálogo aquela informação e tentar vender mais caro? Ou tu acha que vão nascer projetos importantes dessa ferramenta? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Eu acho que os projetos de pesquisa e o desenvolvimento dessa técnica precisa que os produtores invistam na técnica. Então,
à medida que os produtores veem, eu não concordo muito de ser modinha, ela é uma tecnologia moderna, está em alta, porque é o que tem de mais moderno hoje dentro do melhoramento genético, é o uso da genômica. Mas com o mote comercial, o Rafael quer mapear o homozigoto mocho. Então, só que aí junto com as características vem o painel com outras características. Então o produtor que investe na genômica, ele acaba agregando informação ao seu rebanho. E isso é muito importante. Então, o lado comercial puxa o produtor e aí, como benefício, eu acho que todo mundo se beneficia. Perfeito. Tanto o próprio produtor que investiu, quanto a pesquisa, a raça, os dados que são gerados a partir desse mapeamento vão agregar ainda mais informações importantes. Somente para instigar o debate, que não é aí, porque nós vamos falar das características, mas assim, moda é uma coisa boa. Moda vale dinheiro, moda representa um baita de um setor comercial. Sim. Aquilo que está na moda está em alta. Então, muitas vezes as pessoas, porque são tradicionais e as cabeças são lá de 1900 e Guaraná com rolha, sim, as pessoas são anti-moda, porque são tradicionais, mas é importante olhar para essas inovações, para as coisas modernas, porque a moda é uma coisa moderna, evidentemente, sim, que vão impactar de forma positiva. Falaste do homozigoto mocho, do carrapato, passaste um pouquinho sobre stayability, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um, assim. O homozigoto mocho a gente consegue ver se aquela fêmea ou aquele macho tem o quê? O caráter mocho, ele é controlado por poucos genes, então é fácil no mapeamento tu dizer se aquele animal ele tem potencial de transmissão do gene. Como vocês sabem, quem é da área conhece, sabe que o mocho é o dominante e o aspado é o recessivo. Então, se ele é heterozigoto, ele tem um lado ali que tem potencial de transmissão de aspa, algum filho dele pode sair aspado se a mãe também tiver esse gene. Se ele for homozigoto mocho, é de certeza que todos os filhos desse animal serão mochos. Então, é uma ferramenta importante, comercial, com certeza. Muito bom. Tem gente que acaba não comprando animais aspados. Tem gente que não dá bola, e tudo bem, porque estão produzindo carne e aspa não tem problema, sim, nenhum. Mas, se de alguma maneira o teu mercado busca animais mochos, seja um mercado para quem vende para confinamento, onde a aspa, sem dúvida, é rechaçada porque é um gerador de problema, ou genética, ou qualquer coisa que seja, é uma baita ferramenta, um teste que está aí à disposição, seja através da Embrapa, seja a Neogen, e aqui mando um abraço para o nosso amigo X da Neogen, um abraço para o Fernando Cardoso da Embrapa, que também nos possibilitam chegar nessas informações aí, felizmente tem gente aí trabalhando para isso, mas olha que massa tu poder ver que aquela tua fêmea é homozigoto mocho, ou seja, qualquer touro que tu colocar nela, tu não vai ter risco de ter um animal aspado. Ou ao revés, tu tens uma doadora que ela é linda, maravilhosa, ela não expressou a aspa, mas ela pode ser homozigoto aspada, e aí tu vais ter que buscar, caso tu não queira correr o risco, mesmo que seja um risco menor ou maior, de ter um animal aspado, tu vai buscar um touro homozigoto mocho. Isso é bárbaro, é informação para que a gente vá trabalhando. Do mesmo jeito que o carrapato, a Zila falou. Carrapato a gente tem, Zila, lá na central de doadora da Esperança, temos 3 fêmeas, avó, mãe e filha. As 3 são doadoras da Esperança. As 3 são resistentes ao carrapato. Olha que legal a transmissibilidade também que vem, né? E tu ter um animal, porque a gente sabe do custo hoje, né? Sim. De todo o manejo, o custo com o medicamento, o problema que o carrapato gera. Então é bárbaro isso, né? É bárbaro porque é um ganho, o ganho genético ele é um investimento eterno, nunca vai perder, né? Então essa identificação dessa família que tu tem lá, resistência ao carrapato, essa informação tu vai utilizando conforme os acasalamentos e ela se mantém na população. E com certeza, combate ao carrapato através do melhoramento genético é um ganho em longo prazo, né? Tu vai ver os resultados mais pra frente. Pelame e pigmentação. Pigmentação, né? O Brafor com o óculos, sim, né? A máscara, de alguma maneira, para proteger o olho. E um pelame mais voltado para o escuro. Um pelo mais fino. Mais fino e também já alguns com colorimetria, né?
Essa característica do pelame especificamente em relação a comprimento e espessura, pelo fino, o que são essa pigmentação em pelame? São características ligadas à rusticidade, que é o que se busca, principalmente na raça sintética, né, que foi feita para isso. Pigmentação, potencial de transmissão, né, dos genes de animais mais pigmentados, e o pelame, potencial de transmissão da prole de animais mais rústicos, menos peludos, demasiadamente peludos, que vão acabar sofrendo no calor. Então, são características ligadas à adaptação. Perfeito. E também tem a da colorimetria, né? Tu pega o homozigoto É possível preto, fazer, né? sim, a colorimetria se faz no preto, como tu disse, claro. né? Se é preto, se é vermelho. Exato. Algumas raças têm preferência por uma pelagem ou outra, é possível identificar os animais. Só até aqui nós falamos de aspa, resistência a carrapato, pigmentação ocular, pelo fino e cor do pelo. 5 informações que pode ter um painel daquele animal, na bula, como nós estamos falando, e tu vai olhar que esse animal tem tendência a ser mais isso, mais aquilo outro ou não. Isso é bárbaro, porque os teus cruzamentos, baseado no teu plano genético, naquilo que tu tá buscando para tua propriedade, para tua criação, tá ali. Agora é só buscar reprodutores que venham a agregar aquilo que te falta, corrigir aquilo que tu busca correção ou selecionar por essas características, porque esse é um grande ponto. No momento que tu consegues fazer isso em massa e ter fêmeas que só tenham essa característica reproduzindo no teu rebanho, poxa, então é fato que eu vou ter animais mochos, com resistência a carrapato, pigmentados, de pelo fino e vermelhos. Tá. Agora daqui eu tenho que buscar animais mais pesados, melhores, outras características. Né? E o stayability, né, que é a habilidade de se manter no rebanho. Isso é legal porque mexe na grana, né? Com certeza. A genômica tem outra vantagem, que é tu consegue identificar essas características reprodutivas, por exemplo, de fêmeas, que tu teria que esperar ela parir, esperar ela criar, esperar vários anos. E isso, como tu falou, tem envolvimento de dinheiro. Né? Então, é um índice bioeconômico. Então, através do mapeamento ali dos SNPs, dos marcadores que vão te indicar essas fêmeas que têm esse potencial de se manter por mais anos no rebanho, as fêmeas que têm potencial de antecipação de puberdade, etc. Perfeito, que massa. E outra, que isso é polêmico, tá? Um pouquinho polêmico. Peso ao nascimento. Peso ao nascimento é algo que a gente, né, tem hoje um apelo comercial bastante importante. Os touros são escolhidos nos catálogos justamente porque tem DEP negativa para peso ao nascimento, porque se busca que o parto daquele produto não seja um parto distóxico, que não tenha problema, que a fêmea venha parir bem. Mas essas informações, elas são enviadas, né, lá da caderneta do campeiro, que tem que pesar um por um, outros usam a fita, outros a balança, e aí tem uma discussão gigantesca. Bom, ou seja, a gente sabe que essa é uma informação que ela é um pouco complexa, porque às vezes ela não é tão fidedigna, né? Não é tão verdadeira. E aí a genômica vem muito bem para isso, né? Para somar e ver. Isso, exatamente. Porque é o objetivo. Para aumentar a assertividade, para não falar na acurácia, para não ser linguagem técnica, aumentar. Mas agora o pessoal já sabe. Exatamente, não, eles já sabem. Sempre. A assertividade desses dados, essas DEPs de desempenho, como por exemplo, peso ao nascer, ganho de peso da desmama, sobreano, potenciais produtivos do animal, essas informações são aprimoradas através da genômica. O relatório vem para ti com os dados com uma maior assertividade na tua tomada de decisão. Mas, por outro lado, não dispensa que seja feita a pesagem, a coleta fenotípica da melhor forma, porque tu tá num programa de melhoramento, tu tá fazendo genômica e aí procurar... Não dá para apartar o fenótipo, óbvio que não. Não, óbvio que não. O fenótipo vai seguir sendo Mas feito. Botando pimenta na nossa polêmica é importante porque isso
vai diminuir muito qualquer tipo de manipulação ou qualquer tipo de esquecimento ou informação errônea, para a gente não falar em manipulação, que eventualmente a gente nem sabe se acontece, mas... Erros podem ser involuntários também, claro. Ainda mais quando passa a informação pela mão de muita gente. Às vezes vem lá da fazenda, passa pelo escritório, passa por N pessoas. Todo mundo pode fazer, o grande e o pequeno. Todo mundo pode fazer. Hoje se pode fazer pela Neogen, que é uma empresa privada que tem os painéis da Neogen. Também é possível fazer essas características que eu comentei, de homozigoto mocho, carrapato, pelame. Essa é um painel que a Embrapa disponibiliza e é um valor até acessível por animal, em torno de R$130 por animal. E aí o produtor recebe, qualquer produtor, grande, pequeno, dá para fazer em um animal, pode fazer em 100, né? Dependendo da realidade. E aí o produtor que investe nessa tecnologia, ele recebe um relatório com todas essas características, indicando o potencial de cada um dos seus animais ali, e é um agregador bárbaro de informação para tomar a decisão de qualquer coisa. Muito bom. Então, voltando ao início, se alguém está usando porque é modinha, bueno, é porque é moda. Se alguém está usando só para fim comercial, bueno, beleza, tá bem. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta que vai proporcionar muito mais melhoramento ainda para o nosso rebanho. Certo, Zilá? Sem dúvida, é uma ferramenta mundial, né? O mundo inteiro usa. Também aprimorando os testes de verificação de paternidade, que hoje estão cada vez mais demandados, né? Então, com o desenvolvimento da genômica nessa área, vai aumentar também a assertividade na verificação de paternidade. É possível também fazer um relatório racial, a composição racial do animal, interessante, né? Para as raças puras e essas puras ou sintéticas, saber se aquele animal realmente é daquela raça, existe algum... Quantos por cento tem de taurino, quantos por cento tem de zebuíno. Exatamente. Isso acho que também é uma ferramenta de seleção importantíssima, que às vezes o 3/8 é um pouco subjetivo, né? Às vezes mas na genômica não, ele vai te dizer exatamente a composição de cada raça que aquele animal tem. Que bárbaro. É isso então, Zilá. Quero te agradecer a participação. Muito obrigado pela nossa conversa. E estamos sempre aqui de porteira aberta na esperança. Certo? Eu também. Da mesma forma, pode me chamar sempre, que eu adoro falar, nós adoramos conversar. Isso mesmo. Então, chegamos ao fim de mais um Papo de Fazenda. É isso aí, o nosso Podcast. Hoje foi um pouquinho mais comprido, porque, tendo convidados é bom de ficar conversando, né? Então, o nosso objetivo é, evidente, fazer um pouquinho mais longo com os nossos convidados. Gostou do conteúdo? Fez sentido? Baita conversa, né? Eu adorei aprender um pouco mais sobre a genômica e tantos outros temas relevantes para o agro que a gente vai trazer. Não esquece de ativar o sininho, de receber essa notificação aí, para que tu possas consumir o nosso conteúdo. Compartilha com os amigos, manda para o pessoal que trabalha aí com a pecuária, manda nos grupos de WhatsApp, deixa a tua avaliação, que é importante para nós. E é isso, né? 10º podcast, a gente quer agradecer, porque esse é um podcast, ele é um oferecimento das empresas 10 e a gente ainda não tem nenhuma empresa. Tá aberto o patrocínio, né? Brincadeira, não tem nenhum patrocínio porra nenhuma. Aqui o podcast é nosso e a gente vai tocar-lhe o barco assim. Tchau! Valeu! Valeu! Até mais!